Isaías, capítulo 9, a partir do primeiro versículo, diz assim: a santa, infalível palavra de Deus. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isto aconteça. Amém. E aconteceu. Aleluia. Louvado seja o grande eu sou. De fato, o povo que habitava em trevas viu uma grande luz. Jesus disse uma vez no templo: eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim jamais andará em trevas. Mas ele também disse aos seus discípulos que eles, os discípulos, a igreja de Jesus, também era a luz do mundo. Ele disse aos discípulos, portanto ele diz a mim e a você que também é discípulo de Cristo. Ele diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Porque a igreja, que é formada de discípulos de Cristo, ela é, diz o Novo Testamento, o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Portanto, se Cristo é a luz do mundo, se o nascimento de Cristo, se o Natal de Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías, que diz que um menino iria nascer, um filho nos seria dado, e ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E lá no capítulo 7, no verso 14, o mesmo profeta vai dizer que o nome dele será Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco, Deus em nosso meio, um Deus que abre mão da sua glória e vem habitar entre nós, e arma a sua tenda entre nós, tabernaculou
Essa é a ideia da expressão original do João, que nós vimos aqui no domingo passado, que ele se fez carne e habitou entre nós. Habitou ali no grego, a ideia é de armar a tenda. Então, Isaías já estava muito antes do nascimento fatídico de Cristo, e para ser mais preciso a você, 750 anos antes do Natal, Isaías já estava dando para o povo de Judá um feliz Natal. Porque todo aquele que cresce na profecia de Isaías, já encontraria na promessa desta profecia e no poder desta palavra, descanso para o seu coração. Pastos verdejantes para a sua alma faminta. Águas tranquilas para o seu coração sedento. Porque Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender. Portanto, se Ele prometeu, disse o profeta, o zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Porque Ele faz a sua palavra se tornar realidade. Quando acaba a luz na sua casa, o que é que você faz? Vamos lá. Estamos em casa, depois do culto, foi uma bênção. O Keller levou a gente lá nas nuvens, adoramos ao Senhor, e foi uma maravilha, e foi algo muito bom, muito especial. E aí a gente se despediu, e fomos cada um para suas casas, e chegando lá, de repente, com esse calor que está fazendo, deu lá uma tempestade, e caíram alguns raios, e desarmou lá o transformador perto da nossa residência, e caiu a energia, faltou luz nas nossas casas. O que é que você faz? Me responda. Se durante um ano não acabar a luz na nossa casa, o que acontece com a vela? Isso aí, Cida, fica lá esquecida dentro da gaveta. E ela fala assim desse jeito que ela é de Belo Horizonte, né? Você fica dentro da gaveta, você é 10. Você é 10. Fica dentro da gaveta, sem ser usada. Mas, segunda pergunta. Passou um ano sem acabar a luz, você não usou a vela ficou lá. Se você for fazer uma faxina, vou dar uma limpeza aqui nesses armários, porque está muita bugiganga e tal, aí você começa, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui eu vou jogar fora, de repente você pega a vela, você joga fora? Mas você não ficou um ano sem usar? Mas você sabe que no dia que acabar a luz, é ela que vai iluminar o seu caminho. Já é Natal, desde a eternidade, porque Cristo é a luz em meio às trevas. Muita gente tem esquecido o Cristo dentro das gavetas da vida. Mas eu quero lhe dizer que você pode se esquecer de Cristo, você pode viver como se Ele não tivesse utilidade na sua vida, mas eu quero que você creia em nome dEle e acredite pela sua experiência de vida, que quando você passar uma experiência de trevas, quando você não ver a saída, quando você não ver uma direção, quando você não conseguir ver o escape, está na hora de acender a vela. Está na hora de buscar Jesus. Buscar o Cristo, que muitas vezes fica guardado dentro das gavetas
dos nossos corações, porque nós pensamos equivocadamente que as luzes artificiais deste mundo podem iluminar o caminho de nossas almas, mas não podem. Nenhum prazer deste mundo, nenhuma alegria deste mundo, nenhuma quantia em dinheiro, nenhuma importância neste mundo pode iluminar o caminho das nossas almas como faz a luz do mundo, Jesus de Nazaré. Ele é a luz. Ele não pode, como uma vela, ser esquecido dentro da gaveta, porque nós usamos luzes artificiais, por isso que a vela fica escondida na gaveta. Mas se você tentar iluminar a sua vida com lâmpadas artificiais, usando de prazeres, usando de momentos de felicidade ou de alegria, usando de subterfúgios, de escapes, achando que você pode iluminar a sua vida pela ciência, pela psicologia ou por qualquer outra coisa deste mundo, você vai inexoravelmente concluir que só Jesus pode iluminar uma alma que se encontra em plena escuridão. O Jares chegou a dar um sorriso com o meu inexoravelmente, né, Jares? Falei certo? Certinho? Sabe o que é? Inexoravelmente? Tipo assim, não tem jeito. Uma hora você vai descobrir que isso é verdade. Porque é o que acontece comigo e com você. Era o que acontecia com esse povo. Isaías foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Judá, no reino do sul, por volta do ano 750 a.C. E o reino do sul, o reino de Judá, estava muito bem. O reino do norte sofria ameaças da Assíria. O reino do sul ficava muito mais longe da Assíria, então eles achavam que estavam tranquilos. O povo do sul, os judeus, não tinham medo dos assírios, porque o reino do norte, os israelitas, você sabe que depois que dividiu os reinos, depois de Salomão, as 10 tribos do norte se chamavam Israel, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, se chamavam Judá. Cada uma tinha um rei, cada uma tinha uma capital, Samaria, Jerusalém, e foram 14 reis, tanto no norte quanto no sul. E os reis do sul mandaram bem, mais ou menos alguns escorregaram, mas a maioria mandou bem. Dos reinos do norte, poucos foram os que mandaram bem, os que viveram de acordo com a luz de Deus. Então, em 722 a.C., a Assíria invadiu o reino do norte, destruiu, levou cativo, e aquele povo, aquelas 10 tribos, são as chamadas tribos perdidas. Nunca mais aquele povo voltou a se reunir como nação. E a tribo do sul, ou as 2 do sul, chamada Judá, acharam que eles estavam tranquilos. O reino do norte se deu mal porque eles estavam lá perto da Assíria e os reis do norte desobedeceram a Deus, mas a gente está tranquilo. E eles foram vivendo. E de 722 a.C., quando o norte foi destruído, quase 200 anos depois, em 586 a.C., Nabucodonosor, a Assíria não invadiu, mas lá do sudeste, lá de baixo, um império começou a crescer, a Babilônia, e um imperador muito cruel, chamado Nabucodonosor, em 586 a.C., invade Judá, destrói o templo, destrói os muros, destrói Jerusalém, mata os idosos, as crianças, pega os jovens e leva como escravos, e aquela nação vai à ruína. Aquele povo de Judá, o povo de Deus, que há poucos anos atrás estavam bem com Deus, agora estavam habitando em trevas. E depois Deus então traz o povo de volta, e eles tomam posse de volta da terra, e o povo para de praticar a idolatria, volta-se para Deus, e então, 586 anos depois da destruição, chega um momento em que uma menina,
uma adolescente engravida. Mas ela ainda não era casada. E em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, diz que no 6º mês, o anjo Gabriel foi bater um papo com essa menina. Ela tomou um susto, e o anjo disse para ela: fica tranquila, que o Espírito vai descer sobre você, e você vai engravidar do Salvador da humanidade. O nome dele será Jesus, o Salvador. Ele vai ser o Emanuel, ele vai ser Deus conosco. E aquela menina, chamada Maria, da tribo de Levi, que estava noiva de um homem chamado José, da tribo de Judá, e engravida do descendente, e engravida do menino, e engravida da promessa, e engravida do Emanuel, engravida do maravilhoso, do conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. A promessa se cumpriu, a profecia aconteceu, porque a palavra de Deus tem poder para fazer acontecer a sua soberana vontade. Tudo pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia fala bastante de luz e da relação que a luz tem com as trevas. Desde o princípio da Bíblia, desde a criação, desde o Gênesis, Deus nos revela que a luz é a solução para as trevas. No 2º versículo da Bíblia, o primeiro você sabe qual é: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Verso 2 diz: haja luz, e houve luz. Glória a Deus pela luz que sempre afasta as trevas. Ainda que sejam muito densas, as trevas não têm poder sobre a luz. Ao acender um mísero palito de fósforo numa caverna extremamente escura, é o suficiente para guiar os passos daquele que acendeu. Da mesma forma, Jesus precisa ser a luz que guia os nossos passos. Você conhece a Bíblia, ou pelo menos você conhece a história do Natal, e sabe que aqueles magos do Oriente não eram 3, nem eram reis. Magos do Oriente. Aí, porque os presentes eram ouro, incenso e mirra, o pessoal conclui que eram 3. Ainda dá nome para os caras: Salazar, Belchior. Vai devagar, vamos ficar só com a Bíblia. Só a Bíblia já dá um trabalho danado, botar coisa extra é pior, então vamos ficar aqui. Aí a Bíblia diz que eles tinham uma informação de que quando uma estrela apontasse do Oriente, seria vista aquela estrela, e eles precisavam seguir, porque aquela estrela apontaria a direção do nascimento do Salvador da humanidade. Um rei, o melhor rei que esse planeta já viu, nasceria embaixo daquela estrela. Então um dia eles viram aquela estrela, seguiram aquela estrela e encontraram Jesus naquela manjedoura. Sabe o que é que aquela estrela simboliza? O Natal, o nascimento de Cristo, porque Cristo é uma luz brilhante, é a estrela da manhã, é a estrela mais brilhante de todas, é a estrela que quando todas as outras se apagam, ela continua brilhando. Por que que Cristo é chamado nesse profeta de estrela d'alva, ou estrela da manhã? Porque quando o dia amanhece e o sol vai dando o ar da graça, a luz do sol vai ofuscando a luz das pequenas estrelas, das estrelas mais fracas e mais distantes. E então quando o dia já está raiando e todo o céu está já azul, bem clarinho, não se vê mais nenhuma estrela, mas naquele momento, se não tiver nuvens e você procurar direito, você vai ver que uma estrela
6 e pouca da manhã, quase 7 da manhã, ela ainda está brilhando. E o nome dela é Estrela da Alva, ou Estrela da Manhã. E a Bíblia chama Jesus. Tem gente que diz que é Satanás aquele negócio. Interpreta direito. Você está doido, rapaz? Eu, hein? É o meu Jesus, a Estrela da Manhã. Ele é quem brilha por último. Ele é quem está aceso. Quando todas as outras esperanças se apagam, Ele continua aceso, dando a direção para as nossas vidas. É Ele quem nos leva a Deus, é Ele quem nos leva à salvação, é Ele quem guia os nossos passos pelas veredas da justiça, e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que estejamos em caminhos escuros, ainda que nossa alma esteja inebriada por trevas, Ele continuará sendo o nosso pastor, o nosso guia, o nosso redentor, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia! Já é Natal, um menino nasceu, Deus conosco, a luz no meio das trevas, e um povo que habitava em trevas, viu uma grande luz. No comércio, por aí afora, nós vemos muitas lojas, outdoors e fachadas de prédios, de shopping, e eles usam muitas luzes. Dentro das casas ou na varanda das casas, muitos piscas. Como é que pluraliza esse negócio, Jares? Piscas? É? Piscas. Que é pisca-pisca, então é piscas. Ah, um mestre em literatura, não é todo mundo que tem no auditório, né? Já caminhando para o doutorado. Beijo. As fachadas estão cheias de pisca-piscas. E as almas continuam em trevas. Porque não adianta acender o mais potente canhão de LED para dizer que chegou o Natal, se a luz de Jesus não estiver brilhando dentro dos nossos corações. Nada adianta uma fachada brilhante e bonita, de nada adianta o comércio piscando e nos dizendo, já é Natal, comprem presentes. Não! Já é Natal, uma luz acendeu, um presente nos foi dado, porque esse menino que nasceu, foi um filho que nos foi dado. Você lê o texto comigo, um menino nos nasceu, um filho nos deu de presente. Natal não é para comprar presente, Natal é para receber presente. Jesus só nasce nos nossos corações quando a gente entende que Ele é um presente de Deus para que nós tivéssemos salvação. A minha oração é que esta luz brilhe mais forte que um canhão de LED, mais potente que uma lâmpada de xenon no seu coração, para iluminar os seus passos, para te conduzir, ainda que o mundo esteja em trevas, nós estamos iluminados, porque a luz eterna nasceu em nós. Já é Natal. Deus te abençoe.